E consegui tirar também a imagem do avião de trás das minhas costas. Bom, já está gravando. Eu vou começando, como a aula vai ficar gravada e daqui a pouco eu posto no portal, né? Fica acesso para todo mundo ver. E no final eu vou passar uma atividade para vocês que vai envolver tanto o processo de recrutamento e seleção, quanto o departamento pessoal e recursos humanos, tá? Então, vamos começar a aula, saber se existe alguma diferença entre departamento pessoal, que as pessoas chamam de DP, e recursos humanos, que as pessoas costumam chamar de RH, tá? Existe uma diferença básica que a gente vai ver hoje aqui na aula. O que vem a ser são a mesma coisa, são diferentes. Bom, então, RH e departamento pessoal, tá? Eles são de extrema importância para uma organização empresarial, tá bom? Então, os recursos humanos, né, o RH, ele ajuda a empresa a definir procedimentos, tá? Em que sentido? Por exemplo, vai se criar, tem uma necessidade... Boa noite, Luana. Tem uma necessidade de criar um novo cargo. Então, o RH vai sentar junto com o gestor e vai definir quais são as competências, as habilidades, a experiência, o perfil que aquele profissional precisa ter para ocupar aquela vaga que vai ser criada ou para substituir uma pessoa que foi desligada, que pediu demissão ou tudo mais. Então, o RH ele ajuda a definir todos esses processos, né? Quem vai ser a árvore, né, da empresa, quais vão ser as ramificações, as distribuições de quem é coordenador, do que se exige para um diretor, para um coordenador, para um cargo operacional. Então, ela vai ter essa importância na definição de processos e procedimentos que envolvam a empresa. E o RH, né, na verdade, o RH, o departamento pessoal, o departamento pessoal ele é mais voltado para a parte burocrática da contratação e manutenção do trabalhador, tá? É ele quem calcula o salário, ele que controla presenças, ausências, faltas, responsável pelas férias, pela questão do depósito do FGTS. Então, ele é a parte burocrática, não de relações humanas, mas de relações trabalhistas. E essa relação de recursos humanos, departamento pessoal, ela começa a ser ensaiada lá na Revolução Industrial, que quando as pessoas começaram a descobrir que poderiam possuir direitos, insalubridades, riscos, remuneração mínima, né? E a partir daí, lá da Revolução Industrial, que já se começa o movimento de RH e departamento pessoal. Mas a definição mesmo de RH, departamento pessoal, vem lá no início do século XX. Então, tem aí 100 e poucos anos, né? Que tinha aí como meta principal garantir as relações entre quem emprega e quem trabalha, ou seja, a relação entre empregador, que é a empresa, e empregado, que é aquele que vende o seu serviço. Porque é uma relação de comércio, tá, gente? O emprego é uma relação de comércio. A partir do momento que a gente estuda alguma coisa, que a gente se forma em algo, que a gente adquire know-how, conhecimento em algum assunto, e uma empresa precisa de alguém com esses atributos, ela compra os nossos serviços. Vamos pegar o exemplo aqui da FAAX. Eu estou aqui não dando aula para vocês, eu estou vendendo um serviço para a FAAX, onde o cliente final é você. O meu cliente é a FAAX.
e vocês são clientes da FAACS, tá? Então, a FAACS comprou o meu serviço porque eu tenho uma formação em enfermagem, eu tenho especializações em gerontologia, especializações em controle de infecção hospitalar, eu tenho mestrado em saúde da família, eu tenho experiência em docência do ensino superior, então eu me encaixava no perfil, né, que o RH definiu para a vaga de professor, e eu comecei a vender o meu serviço para a FAACS para chegar a vocês, tá? Então, o RH ele faz essa relação entre a empresa que compra o serviço e o empregado que vende o serviço. Então, a partir desse início de relação, tá? Que foi crescendo as responsabilidades, tanto responsabilidades, direitos e deveres. Responsabilidades, direitos e deveres da empresa, responsabilidades, direitos e deveres do trabalhador. Então, todos nós temos responsabilidades. Eu tenho a responsabilidade de dar uma aula com qualidade para vocês, né? Eu tenho o compromisso de estar aqui às 19 horas das quintas-feiras dando aula para vocês, né? Então, e a empresa me paga, me remunera por isso que eu estou fazendo para vocês, e vocês pagam a empresa pelo serviço que vocês estão recebendo. Então, isso passou a exigir responsabilidades, tá? Então, responsabilidade por parte da empresa e por parte do trabalhador. Então, a responsabilidade da empresa é pagar, arcar com os tributos, garantir direito a férias, a 13º, um ambiente cordial. O empregado tem o que? A responsabilidade de vender aquele seu serviço que ele foi contratado, no meu caso, de dar aula, de preencher os diários, de acompanhar a aprendizagem de vocês, né, de refazer relatório. Então, tudo isso aí envolve uma série de responsabilidades que antes não se tinha definição clara sobre como isso acontecia. E vocês vão trabalhar com RH, tá? Vocês vão trabalhar com recursos humanos. Então, vocês precisam saber quais são as atribuições de um técnico de enfermagem, qual é a competência técnica que ele tem que ter, o que ele precisa saber para desempenhar tal função em tal área. Então, isso tudo vai ser levado em consideração. Então, vocês vão fazer gerenciamento de recursos humanos o tempo inteiro, tá? Como enfermeiros. Então, e essa nomenclatura, tá? Já vem mudando um pouco nos últimos anos aí, acho que nos últimos 5, 10 anos, que estão trocando o nome RH, né, trocando a administração de recursos humanos por gestão de talentos, gestão de parceiros e colaboradores, gestão de capital humano, gestão de pessoas. Hoje o que eu mais vejo falar é gestão de pessoas, tá? Mas o recurso humano ainda é muito usado, tá? Mas há uma tendência aí ao longo dos anos em ser modificado para um desses termos. Eu mesmo gosto muito de gestão de talentos, porque às vezes você tem uma pessoa que é altamente, que não se dá bem naquela função que ela desempenha, mas tem um talento enorme para outra coisa. Então, quando a gente percebe isso, a gente faz a gestão de pessoa. Olha, fulano de tal não tem habilidade para lidar com tal coisa, mas é ótima para fazer tal função. Então, você vai organizar desse modelo, desse formato que tem. Eu mesmo já tive uma situação onde eu trabalhava numa UTI, que eu tinha um técnico de enfermagem que ele não tinha habilidade nenhuma para trabalhar com paciente grave. Ele ficava inseguro, ele tinha medo, por mais que a gente estivesse perto, ele não se sentia bem, ele não se sentia confortável com aquilo. Quando se tinha um paciente muito grave, então, ele nem chegava perto, ele pedia, pelo amor de Deus, me deixa com outro paciente. E chegou um momento que nós tínhamos uma técnica de enfermagem que cuidava de todo o material e ela me dava trabalho em relação a esse material, né? Ela era desorganizada. E esse outro técnico de enfermagem era muitíssimo organizado com as coisas dele. Então, tudo que você via dele feito no box da UTI, do paciente, era muito bem organizado. E essa menina entrou de férias e eu propus a ele a ficar responsável
por todo o material da UTI e pela CME. Ele topou. Olha, sabe aquele problema que não existiu mais, que acabou? E eu trouxe a outra técnica de enfermagem para dentro da assistência, que deu muito certo. Então, isso é o quê? Gestão de talento. Né? Eu poderia ter optado em demitir os dois, mas perceber que existiam talentos aproveitados de forma errada foi muito mais exitoso do que dispensar. Isso é recurso humano, isso é gestão de recurso humano, gestão de talento, gestão de pessoas. E a gente precisa estar de olho aberto frequentemente, tá? Então, o antigo RH e o novo RH trazem o quê? O antigo RH era aquele que controlava, tá? Ele controlava todos os funcionários, né? Mantinha tudo na rédea curta. Era para cumprir horário, gerava advertência se faltasse, se chegasse atrasado, tal, aquela coisa toda. Mantinha a escala salarial em segredo, não falava salário de ninguém, não abria espaço para ninguém. Hoje, a gente via até antigamente que as empresas abriam contratação, não colocavam nenhum salário, que era, né? Então, isso daí era um pesadelo. Hoje não, hoje já se pensa em colocar salários e tudo mais, e entendiam que o funcionário tinha que estar ali sendo pago, e se ele estava sendo pago, ele tinha que cumprir aquilo sem interesse nenhum na satisfação que ele tinha dentro da empresa. Ou seja, não se pensava em clima organizacional. Tá? Clima organizacional é a situação geral da empresa que envolve todos os elementos, desde o espaço físico, relação interpessoal, relação entre chefia, né? Se aquilo é satisfatório para todo mundo, se deixa todo mundo contente. O RH moderno, tá, gente? Ele já tem o quê? Tudo muito bem alinhado em acordo com a consolidação das leis trabalhistas, tá? Para garantir que todos cumpram os seus deveres e tenham os seus direitos, tanto a parte da empresa quanto a parte do empregado. Numa relação, tá, gente, que oportuniza tanto a empresa crescer, quanto o trabalhador também crescer. Né? A gente vê muita história de funcionário que começou na empresa como office boy e terminou como diretor, né? Porque foi se observando ali que aquela pessoa tinha características que podiam ocupar outros cargos, que foi, mas ele era office boy, não tinha estudo. Sim, a empresa investiu em estudo, investiu em qualificação. Então, isso é o novo RH. Por quê? Um profissional bem qualificado, satisfeito com o ambiente que ele trabalha, ele produz mais com satisfação, ele encanta o cliente e faz com que o cliente permaneça na empresa. Isso é muito legal, né? Então, o novo RH, né, fazendo essa gestão de pessoas dessa forma, ela se torna mais efetiva do que aquele antigo que era rígido e trazia todo mundo ali no cabresto, né? Então, esse RH mais moderno, né, essa gestão de pessoas, ela consegue facilitar as relações, né, de administração de pessoas. Eu costumo sempre falar, eu preciso que todo mundo saiba fazer de tudo e seja especialista em algo. Tá? Isso eu defendo muito na minha equipe de trabalho. Eu falei, olha, todo mundo precisa saber fazer de tudo, mas tem que ser especialista em alguma coisa. A gente está vivendo aí uma epidemia de arboviroses, né? Eu não mexo em sistemas, alguns sistemas eu não mexo, não lido com sistemas, mas eu tenho uma enfermeira que é responsável pelo controle das arboviroses, que semana passada, por ironia do destino, ela teve dengue e ficou afastada. E precisava alguém fazer o que ela fazia. Eu não dominava, a equipe inteira sobrecarregada. Eu falei, não, deixa que eu assumo essa parte. Eu não sabia lidar com o sistema do Sinan voltado para dengue, zika e chikungunya. Eu precisei ligar para ela, falei, olha, me explique
como é que faz, porque eu preciso adiantar e quando você voltar não está acumulado. Então, ou seja, não é a minha especialidade é gestão, mas eu tive que aprender, né? Então, e vi ali uma necessidade onde vamos fazer uma roda de troca de experiências, onde cada um vai saber um pouco do que o outro faz e como faz, porque na necessidade, na ausência, todo mundo sabe fazer, todo mundo sabe se desenrolar. Então, isso é facilitar processos, tá? E o RH, ele dá suporte à empresa desde o recrutamento até o desenvolvimento de pessoas. Então, é ele quem vai ficar, o RH quem vai ficar responsável por recrutar, selecionar as pessoas, e quando aquelas pessoas entram na empresa, ela vai ajudá-las a se desenvolver, tá? Ensinar a lidar com sistemas, fazer cursos, promover uma série de atividades para qualificar não só o trabalho que ela executa, mas também a pessoa que está executando, tá? Então, o RH, ele entende as pessoas de uma forma bem ampla, né? De uma forma holística. Hoje a gente observa, não sei, vocês são bem mais novos do que eu, mas antigamente você não podia ter uma foto de alguém na sua mesa de trabalho, você não podia ter um enfeitezinho, você não podia ter nada porque fugia do padrão. Hoje não, você tem foto da sua família na sua mesa, você tem um mural. Então, é entender que nós precisamos, enquanto gestão de pessoas, promover um ambiente agradável. Lembrando que o trabalho não é a nossa segunda casa, tá? O trabalho é o lugar onde a gente entra para receber o nosso salário, que nós precisamos ter uma boa relação com a empresa, precisamos executar bem a nossa atividade e ter uma boa relação com os colegas, tá? Não é segunda família. A gente tem que se sentir bem e agradável naquele ambiente, ok? Porque o trabalho, ele tem que ser dignificador da gente, tá? A gente tem que se sentir satisfeito com o trabalho que a gente faz, tá? Então, mas quais são, então, as ações dos recursos humanos, né? Da gestão de pessoas? Então, a primeira parte é entender que o profissional, o trabalhador, desempenha atividades para alcançar o objetivo da empresa, tá? Isso daí é importante a gente saber. Por exemplo, eu tenho uma atividade que eu vou passar para vocês hoje. Eu tenho uma empresa de home care e eu preciso de um enfermeiro captador. Primeiro eu tenho que saber o que é um enfermeiro captador. É aquele profissional que vai no hospital, vê se tem paciente elegível para home care, que vai fazer a interface com o plano de saúde, que vai tentar trazer esse paciente do hospital para um home care. O que eu preciso de competência? Esse enfermeiro tem que ter formação em enfermagem, ele tem que ter especialização em quê? Ele tem que ter experiência em quê? Ele tem que ter qual habilidade pessoal? Por quê? Ele vai precisar atingir o objetivo da empresa, que é trazer pacientes para o home care, tá? Então, quanto mais eficiente for esse RH, que saiba o que a empresa precisa, né, e de quais profissionais que ela precisa, mais eficiente vai ser a empresa. Não vai me adiantar nada, por exemplo, eu vou abrir uma vaga para captador de pacientes para home care. Abre vaga para captador de pacientes para home care. Bota aquilo ali. Aí vai lá e contrata sei lá, um administrador de empresas. O cara entende de saúde? O cara entende de paciente? O cara entende de doença? O cara entende de equipamento? O cara entende da dinâmica de um home care? Será que ele vai atingir o objetivo da empresa? Provavelmente não. Pode ser que sim, mas pode ser, bem provavelmente, que 90% de chance que ele não tenha essa habilidade para alcançar o objetivo, que é captar paciente para um home care. Então,
para a gente conseguir um bom recurso humano, né, a empresa ela tem que saber recrutar e selecionar bem as pessoas. Por isso que eu vou passar essa atividade para vocês. Então, ela tem que saber recrutar. Ela tem que saber exatamente o que ela precisa, quem ela precisa e o que essa pessoa precisa fazer. E quais as habilidades, competências e atitudes que aquela pessoa deve ter para desempenhar aquela função que ela foi selecionada, tá? E é claro que cada empresa tem o seu processo, cada empresa tem os seus equipamentos, cada empresa tem os seus sistemas, e o RH, ele vai desenvolver essas pessoas com treinamento. O Homecare usa o MV2000, ou não, usa o SP Data, né? Isso daí você aprende. Você aprende. Mas o básico, que é, sei lá, captar paciente, você sabe. O restante do processo você vai aprender, porque cada empresa tem o seu processo, tá? E quanto mais engajamento a empresa gerar ao funcionário, mais incentivado, mais motivado ele vai ficar e mais resultado ele também traz para a relação empresarial, tá? Então, as funções, o setor responsável por isso, né, vai ser o departamento pessoal, o departamento de recursos humanos ou a seção de pessoal, tá? Então, quem vai dizer aí, quem vai definir o nome vai ser a própria empresa, mas hoje a gente está vendo muito o setor de gestão de pessoas. A empresa pública ainda chama muito de RH, tá? A empresa privada hoje está chamando mais de gestão de pessoas. Então, a diferença entre departamento pessoal e RH. O departamento pessoal, ele cuida especificamente da área legal, tá, gente? É o seu ticket, que você tem direito no acordo coletivo, é o seu vale-transporte, que você tem direito no acordo coletivo, é a sua convenção coletiva de aumento salarial, são as suas férias, 13º na data certa, responsável por aceitar seu atestado, responsável por avaliar se aquele atestado de mais de 15 dias vai ou não para o INSS. Já os recursos humanos, ele é, além da área legal, tá? Ele tem como atribuição fazer o recrutamento e seleção de pessoa, recrutar e você chamar. Chamar um monte de gente, selecionar e você escolher quem é que tem o perfil ideal para aquela empresa, fazer o treinamento dela e fazer a definição de cargos e salários, né, que é uma atividade que eu vou passar, que é a atividade que eu vou passar para vocês fazerem. Eu vou postar o modelo entre hoje e amanhã, tá? Atividade direitinho para vocês montarem, porque vocês vão, na atividade que eu quero que vocês façam, vocês vão fazer uma campanha de recrutamento e seleção para enfermeiro de captação hospitalar de pacientes para home care, e vocês vão ter que fazer um plano de cargo e salário, né? Uma definição uma descrição de cargo, na verdade, né? O que aquela pessoa precisa fazer? Eu vou botar no portal de vocês, entre hoje e amanhã, o modelo da atividade, explicando a atividade, como é que vai ser direitinho. Mas eu quero que vocês façam. Vai ser um card, sei lá, para postar numa rede social, recrutando pessoas, que vocês vão ter que ter um pouco aí de informações da descrição de cargo. Então, ou seja, vocês vão ter que montar a descrição de cargo e vão criar um card, mas não vão postar nada não, tá, gente? Senão endói das pessoas. Vocês vão mandar para mim um card de recrutamento e seleção de pessoas, tá? Bom, a estrutura básica do departamento pessoal envolve o quê? O setor de admissão, que passou pelo processo de recrutamento e seleção pelo RH, agora o funcionário vai ser admitido. Ele vai entregar os documentos, documento RG, CPF, certidão de nascimento, certidão dos filhos, né, carteira de motorista, certificado de vacina, toda a documentação
necessária vai ser entregue ali para admissão, para a empresa liberar para fazer o quê? O exame admissional. Ah, vai ter... já foi feito psicoteste, já foi feito todos os testes de RH, agora vai fazer o quê? Vai precisar de audiometria, vai precisar de exame de sangue, vai precisar de que exame, né, para ser admitido, porque ainda a pessoa não foi admitida, ela foi selecionada, mas pode ser que ela tenha algum problema aí que faça com que ela não seja admitida. Por exemplo, passou em todo o processo de recrutamento e seleção e tem lá uma passagem policial e está cumprindo pena em regime semiaberto, e a empresa não tem perfil, não aderiu ao programa de ressocialização, ela vai lá descartar na hora da admissão. Tá? Ou descobre que a pessoa é uma criminosa, né? Respondeu por estelionato, responde por estelionato, pode ser que aconteça isso. O setor de compensação, tá? O que é o setor de compensação? É aquele setor onde você vai receber o seu salário de acordo com o que você trabalhou. Você trabalhou os seus 20 dias por mês, que recebe R$5.000, ok. Faltou um dia, então vai ter o dia descontado, esse dia descontado vai ser descontado das férias também, né? Ah, você fez hora extra, trabalhou o final de semana, vai ser compensado, ou compensado em banco de horas, ou compensado em dinheiro, e o setor de desligamento, que é quando a pessoa não faz mais parte, não é mais, não tem mais perfil para aquela empresa, ela vai ser demitida ou ela mesmo pede a sua demissão, pede seu desligamento, e o departamento pessoal vai cuidar de tudo. Verba rescisória, as multas, né? Tudo dentro do que está determinado pela lei trabalhista, tá? Então, essa parte legal é toda responsável pelo departamento pessoal, tá? Então, o setor de admissão, como eu havia falado aqui, é o recrutamento e seleção, integração de novos colaboradores, registro do empregado, a guarda de documentos e o controle da ficha funcional, tá? Então, e é obrigatório, tá, gente, nessa parte de documento, o livro de ponto, tá? Toda empresa precisa de livro de ponto se ela tiver menos de 10 funcionários. Se ela tiver até 9 funcionários, ela tem que ter livro de ponto, porque o funcionário tem que anotar a entrada e a saída. Se ela tem mais de 10 funcionários, ela tem que ter cartão de ponto. Tá? Vai ter que registrar ali o cartão de ponto, ou digital, ou por reconhecimento facial, né? Dependendo de qual forma. Isso gera o quê? A folha de ponto, tá? Que é o seu comprovante de que você, aquele dia, foi trabalhar, né? Isso pode acontecer pela papeleta de serviço, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha é vendedor externo. A gente tem colegas enfermeiros que são vendedores externos de produtos hospitalares. Marca a hora que ela chegou no cliente, né? A quilometragem do carro que saiu de casa, a hora que chegou no cliente, quanto tempo ficou no cliente, né? O que fez com o cliente, que horas saiu, que horas chegou no outro cliente. Então, isso é papeleta de serviço externo. Tem o relógio de ponto também, que faz esse registro, e o ponto eletrônico, tá? O relógio de ponto é esse aí que está na imagem, que você vai lá e bota, ele faz clec, clec. E o ponto eletrônico é aquele que pode ser por biometria, né, digital, ou por reconhecimento facial, tá? E é importante que seja registradas todas as entradas. Nós temos quatro registros. Uma de entrada, uma de saída para o intervalo ou almoço, uma de retorno do intervalo ou do almoço e uma de saída da empresa. Tem que ter 4 registros. Se tiver 3 registros, 2 registros, algo de errado vai ser descontado o dia, parcialmente o dia, né? E isso gera uma confusão danada, que às vezes você vai ter que ir lá no setor de compensação e justificar o que aconteceu, de você ter esquecido, tal e tudo mais, tá? Então, o setor de compensação é aquele que eu falei, né? Supervisiona a folha de ponto, controla a folha de pagamento, controla a frequência da jornada de trabalho e, através disso daí, vai fazer o quê? Pagamentos, tributos, contribuições, né? O salário,
Então, departamento pessoal, eu costumo falar, o departamento pessoal é aquela parte fria, que não tem contato com o trabalhador. Recurso humano é aquela parte quente, que tem a relação próxima com o trabalhador. Tá? Então, o setor de desligamento é aquele que é responsável pelo... Geralmente, tá, gente? A pessoa do RH faz isso tudo, do departamento faz isso tudo, a mesma pessoa que faz isso tudo. Tá? Ela é responsável aí pelo desligamento e vai fazer o encerramento do contrato de trabalho, porque quando a gente entra numa empresa, a gente assina um contrato de trabalho. E quando a gente sai, a gente faz o distrato, né, que é o encerramento desse contrato de trabalho, né? E a pessoa do setor de desligamento, ela representa a empresa na Delegacia Regional de Trabalho, tá? Nos sindicatos, na Justiça do Trabalho. Existem funções e profissões que precisam fazer homologação, tá? Ó, vai ser fulano de tal foi desligado, pediu demissão, vai ter que ir na Delegacia Regional de Trabalho, levando todos os documentos para o delegado regional, avaliar, saber se está tudo certo, se todas as indenizações foram pagas, se está tudo ok, se a empresa não deve nada ao funcionário, se o funcionário não deve nada à empresa, se as horas devidas do funcionário foram abatidas da rescisão dele de trabalho, até fazer a finalização do desligamento. Então, por hoje é isso, gente. O trabalho, mais ou menos, eu expliquei para vocês, tá? Vocês vão criar uma campanha de recrutamento e seleção para um enfermeiro captador, tá? De pacientes internados em hospital para home care e vão criar uma descrição de trabalho, tá? Uma descrição de cargo. Eu vou postar para vocês um modelo, tá? Que não vai ser de enfermeiro captador, mas que vai ser de um técnico de enfermagem, sei lá o que eu vou montar para colocar para vocês terem uma base, e vocês, fazendo isso, vão criar uma campanha de recrutamento e seleção. Beleza, gente? Alguma dúvida? É individual? Pode ser em dupla? Fazer em grupo. Pode fazer em grupo. É bom fazer em grupo, porque é bom que tem várias ideias. Grupo? Aí podem mandar por e-mail. Pode ser em grupo. Tá. Aí vocês mandam por e-mail. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Se não tem, ó, beijo para vocês. Bom final de semana e até semana que vem, dia 14, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Até dia 14 para vocês. Beijinho, daqui a pouco eu coloco essa aula no portal para vocês, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.